Para quem não sabe, Bolsonaro está viajando o Brasil num projeto do partido do PL, né? Para ampliar a influência do partido, principalmente no Nordeste. Hoje ele estava no Rio Grande do Norte e ele passou mal. Ele foi internado de emergência e foi transferido agora para Natal. Foi inclusive transportado num helicóptero cedido pelo governo do Rio Grande do Norte, pela governadora Fátima Bezerra, e está então sob cuidados médicos aí, pode passar por uma nova cirurgia. Não está claro ainda os próximos passos, não estão claros. Por isso que às vezes eu estou baixando a cabeça aqui para olhar. Chegou também notícia aqui do Globo falando que talvez ele seja primeiro transferido para São Paulo, para depois decidir se passa ou não por uma nova cirurgia, tá? Então, ainda tem este elemento que, mal ou bem, influi, né, do ponto de vista das simpatias que angaria em torno da saúde do ex-presidente. Isso sempre mobiliza mais, né? Agora, a gente vinha falando sobre o quanto as pessoas, o eleitor está preocupado ou não com a anistia, o quanto isso está no cerne das preocupações ou não. E eu não ouvi ainda, Carol e Christian, sobre, pelo menos aqui a gente não se estendeu muito na elaboração sobre o que foi a manifestação do último domingo, né? Eu queria ouvir um pouco vocês, porque a gente já recebeu outros convidados aqui. Claro, ninguém está falando que botar 50 mil pessoas na rua a essa altura é pouco. Não há muitas dúvidas de que hoje a única força política no Brasil capaz de colocar 50 mil pessoas nas ruas é o bolsonarismo, raiz, pelo menos me parece que é o raiz, que ainda não agrega outras forças da direita amplamente, né? Mas o bolsonarismo raiz, sim. Mas diante do tipo de convocação que foi feita, principalmente por líderes religiosos ou por líderes políticos que ampliaram a pauta para o Fora Lula, eu tive a impressão de que podia ter mais gente, de que 50 mil não é pouco, mas que poderia ter mobilizado mais. E embora esteja longe, parece que faz 5 anos já, né, a manifestação do último domingo, eu quero trazer esse assunto porque a gente não tem muito essa temperatura do quanto essa pauta da anistia pode ou não se reverter em capital eleitoral. A gente sabe que pode se converter em apoio eleitoral do Bolsonaro e aí ele traz o pacote junto. Mas a anistia em si, o tema da anistia, não me parece que está no centro das preocupações eleitorais, né, das pessoas. Eu concordo. Nesse sentido, eu diria, nas manifestações de domingo, que o que levou menos pessoas às ruas ainda é a centralidade da pauta da anistia e o que ainda levou pessoas às ruas é o apoio eleitoral à base bolsonarista e a figuras políticas ligadas a essa direita que orbita ao redor do Bolsonaro, tanto que os governadores, 7 governadores dessa direita mais ampliada, de alguma forma, foram às ruas. Não foram no último pedido de anistia, mas foram às ruas agora, ainda numa tentativa de espólio desse eleitor. Então, em síntese, o que tirou as pessoas das ruas ainda é a não centralidade, o não apelo popular da pauta da anistia, mas o que ainda leva 50 mil pessoas às ruas e pode levar mais é a base eleitoral dessa direita de alguma forma bolsonarista, digamos assim, que ela não é só o suco, o estrito bolsonarista. Se fosse só isso, esses 7 governadores não estariam ali. Mas quem vai pra rua é o suco, né? Sim, mas é uma aposta. O sinal é para um público mais amplo. Não sei se ainda a gente pode... E você, Christian, como é que você observou a manifestação de domingo passado? E os apoios dos governadores, né? Eu acho que o Bolsonaro está igual o tio velho moribundo que tem 7 sobrinhos puxando o saco dele para ver quem vai ficar com a herança, né? Eu acho que o raciocínio é esse. Ele vai dizer, eu vou deixar a minha herança, o meu saco de votos para o sobrinho que puxar mais o meu saco. No fundo é isso. Então fica uma espécie de um leilão ali, quem puxa mais o saco, quem bajula mais, exatamente atrás desses votos. Esses votos do público bolsonarista cativo, né?
E aí, assim, eu vou passar esses votos para quem se comprometer mais com a pauta da oposição, que é a pauta da anistia. Exatamente isso. Quer dizer, que a pauta da anistia, que não é só a pauta dessa anistia. É engraçado que você, Flávia, falou bem a respeito de como é que a justificativa e o PL são toscos, né, no começo do programa. Essa tosquice também me chamou a atenção, mas ela tem a ver com o extremismo golpista, que eles estão se lixando para a Constituição. Estão se lixando para a interpretação do Supremo Tribunal Federal. É para afrontar mesmo. Tá? Então, é assim, quem escreveu aquilo ali é alguém para quem aquilo tudo que aconteceu não é golpe de Estado. Só vai ser golpe de Estado no dia que ele tiver a ditadura dele e fizerem contra ele, entendeu? Uhum. Que é essa a lógica. Então, essa tosquice, ela é propositada. Ela é para afrontar mesmo. Entendeu? Tanto que você vê que é uma coisa que, assim, é para deixar todo mundo, desde a data X, desde o primeiro cara que acampou em frente ao quartel, não tem cuidado nenhum, não tem preocupação nenhuma com constitucionalidade, não tem preocupação com nada. Entendeu? Então, nem com estética. Não, nem com estética. Posso colocar um adendo que eu queria ter colocado isso no início e depois passou quando o Christian estava falando justamente da interpretação e da lei ser anticonstitucional e o Oscar, nosso ouvinte que é super assíduo, perguntou sobre se é inconstitucional, por que a gente não está martelando e falando desde muito antes da tentativa de golpe, né, Christian, Flávia, Luísa? Essa base bolsonarista no Congresso, inclusive no governo Bolsonaro, ela propõe leis anticonstitucionais em cada área das políticas públicas. Bia Kicis na CCJ e outros parlamentares frontalmente contrários a qualquer regra à frente dessas comissões, os partidos bancando esses parlamentares à frente da Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo. Então, não é uma base política partidária eu vou usar o termo que a gente usou aqui, pró-leis toscas, porque não é só essa que é tosca, não é só essa que tem essa justificativa. A gente pode pegar aqui exemplos da educação, eram leis anti-educação, leis ambientais eram leis anti-ambientais. É sobre isso. E aí, narrativamente, politicamente, ficar martelando que é anticonstitucional, não cola mais. É quase ficar falando o óbvio, quase ficar falando o mesmo. Posso fazer embora... Diga, Cristian. Eu só fazer o adendo, porque, na verdade, eles não podem dizer que são golpistas. Então, eles acham que a Constituição é um pedaço de papel, é tudo aquilo que eles disserem que é. Então, eles negam qualquer tipo de interpretação do Supremo, interpretação democrática ou liberal que esteja consolidada, são contra aquilo tudo. E tem um nome isso. Quando é o próprio Bolsonaro que está no poder, ou Trump, se chama isso de legalismo autocrático. Você faz qualquer coisa. A epítome, né, o símbolo máximo desse tipo de interpretação é a interpretação do artigo 142 da Constituição, que eles acham que permite o golpe de Estado. Que dá ao presidente da República com as Forças Armadas o poder moderador de dar o golpe de Estado, entendeu? Então, a interpretação que eles fazem da Constituição, na verdade, é uma interpretação que a Constituição é aquilo que eles quiserem que seja. E foi como a Carol falou, o governo do Bolsonaro era 3 vezes por dia tinha um golpe. Era lei inconstitucional o tempo inteiro, era decreto inconstitucional, era perseguição. Então, eu até brincava, dizer que a oração deles era para o golpe de cada dia nos dai hoje, entendeu? Porque todo dia tinha. Mas neste caso em particular, eu acho que talvez bater na inconstitucionalidade deste projeto da anistia seja proveitoso ainda. Talvez não fique tão descolado ou tão aos nossos ouvidos acostumados a saber que eles agem dessa forma, porque como a gente já é um país com uma história de anistias sob diferentes constituições, em que isso foi acordado por forças políticas muito divergentes. Tá tudo bem? Não tem nenhum problema. Eu só preciso saber se eu preciso chamar o SAMU. Não. Então... Não para de atrapalhar o som. Não atrapalha. Imagina, nosso público sabe que uma aguinha gelada pode provocar esse tipo de coisa. Mas a gente está tão acostumado a ouvir falar de anistia, a presenciar anistias negociadas com campos políticos opostos, diferentes, que tanto que aquilo que eu falei logo no começo, que na eleição do Lula, no dia da vitória do Lula, mais de 50 mil pessoas, eu acho, foram para a Paulista
gritar pela vitória do Lula e pelo sem anistia. Era o grito da Avenida Paulista naquela noite. Muito fora mais do que em Brasília, né, Flá? fora Bolsonaro. Oi? Em Brasília também, no momento da posse, teve um momento que ele teve que interromper o discurso. Porque a gente é um país habituado a testemunhar negociações de anistia e os seus efeitos, né? Pelo menos até aqui. E aí a gente começou a tratar desse assunto como se a anistia fosse algo completamente dentro do jogo constitucional. Então, eu acho que neste ponto, falar da inconstitucionalidade tem sim um outro apelo sobre isso, né? Agora, tem também o que o próprio Christian, por sua imensa honestidade intelectual, falou aqui. Veja, tudo é interpretação no direito e tal. E é claro que os oportunistas, os golpistas, se aproveitam disso para tentar emplacar uma interpretação que não é condizente nem com a jurisprudência, nem com o próprio texto constitucional. Diga, meu querido. Pois é exatamente nesse ponto que eu acho que é importante, que é o seguinte. Nos Estados Unidos, no começo, quando o extremismo começou a botar a cabeça de fora, acho que talvez nem chegasse a ser o extremismo que a gente conhece hoje. Assim, a Constituição americana é a Constituição do final do século XVIII. A Suprema Corte progressista das últimas décadas, até recentemente, tinha feito uma construção doutrinária através dos princípios e tal, que, por exemplo, favorecia uma interpretação progressista. Estou pensando aqui num jurisconsulto como Ronald Dworkin, que pontificava na interpretação da Suprema Corte, né? Ele não fazia parte da Suprema Corte, mas ele era um jurista importante que encaminhava uma maneira de interpretar, né? Uma interpretação evolutiva e tal, assim, assado. Aí o que aconteceu? Os conservadores criaram uma interpretação oposta, que eles chamavam de originalista. A interpretação originalista supunha que você tinha que interpretar a Constituição de 1700, quer dizer, lá de 1780 e bolinha, como pensavam os legisladores de 1700 e bolinha, entendeu? Então você tinha que interpretar a Constituição norte-americana como se fosse como ela era interpretada no final do século XVIII. Quando os Estados Unidos eram um país agrário, quando os Estados Unidos eram um país agrícola, quando só tinham 13 estados. A gente sabe que é uma coisa inteiramente maluca. Você há de convir comigo, né? Você não tem como interpretar. Você não tem como interpretar a Constituição do século XVIII como era no século XVIII. Tá? Aí você ficava dizendo que você tinha que mudar a jurisprudência da Suprema Corte, que ela estava julgando errado. E aí, todo conservador, nesses casos, eles começam a se aferrar em interpretações literais, quando a Constituição é muito antiga, para você não ter uma interpretação progressista que atualize aquela interpretação. Que é uma coisa que pode ser feita com a Bíblia também, né? Se você pegar uma interpretação literal. Exatamente. Então, o que acontece? No Brasil, isso é 1000 vezes mais complicado, porque a Constituição é muito mais recente. E a Constituição foi feita contra o autoritarismo. Então, a extrema-direita ela não consegue desenvolver uma interpretação da Constituição que seja favorável a ela. Então, o que ela faz na prática é rasgar a Constituição. Né? Eles não falam que são golpistas. É engraçado, vocês lembram que quando havia aquele pessoal, hein, Flávio e Caro? Lembra que ano passado, quando tinha aquele pessoal... lá para trás, quando tinha aquele pessoal na porta dos quartéis, tinha, assim, intervenção militar já, tinha uma coisa assim, golpe já, alguma coisa do gênero. E aí passaram uma ordem para os cartazes terem uma expressão de mais eufemismo. Que não era intervenção militar, que era alguma outra coisa, que era assim do tipo, caramba, a gente tem que fingir que não é golpista. Mas na prática, o que eles fazem com a Constituição é atribuir ao texto constitucional qualquer significado que eles queiram dar. Entendeu? Então, você pode pegar qualquer artigo e dizer que ele diz o contrário do que ele está dizendo. Por interpretação. Porque o que acontece? No nosso sistema, quem dá o significado da Constituição por interpretação, em último lugar, é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o principal inimigo do extremismo. Então, eles negam qualquer autoridade ao Supremo Tribunal Federal. Quando o Bolsonaro era presidente, eles, como o Trump faz hoje,
Eles atribuem ao presidente da República eleito por eles essa função de guardião da Constituição, essa função de poder moderador, essa função de intérprete último da Constituição, porque só ele é legítimo porque ele foi eleito desde que seja de direita, né? Mas o Supremo Tribunal Federal não é. Mas que é uma interpretação muito equivocada da democracia, que a pessoa, depois que foi eleita, pode fazer qualquer coisa que ela quiser, né? Isso não é a interpretação desse regime. Esse regime é uma democracia liberal, exatamente. e eu acho que não existe outro regime democrático que não esse. Tem a democracia deles lá, que é a democracia só para eles e ditadura para todo o resto. Mas quando o Bolsonaro diz que a minoria tem que se curvar à maioria, o que ele está dizendo é isso, né? Que depois que ele é eleito, ele pode fazer o que ele quiser, e essas pessoas têm essa interpretação distorcida. Sim, mas eles acham que eles são sempre maioria. Nesse momento, por exemplo, eles acham que também são maioria. Sim. Eles são o povo, eles são maioria sempre, então eles estão debaixo de uma ditadura nesse momento. Entendeu? Então, essa coisa da constitucionalidade, para voltar ao assunto da Flávia, entendeu? É uma coisa complicadíssima, porque eles vão sempre interpretar da maneira que eles querem. Eles não têm compromisso nenhum com a boa-fé, porque eles querem botar abaixo a Constituição. Mas eles não querem ficar com a pinta, enquanto não puserem abaixo a Constituição, eles não querem ficar com a pecha de golpistas. Por isso que esse PL do Major Vitor Hugo, o buziles do negócio é ele afirmar desde o princípio de que aquelas pessoas que estavam acampadas e que atacaram a Praça dos Três Poderes, que aquelas pessoas, aquilo não era golpe de Estado. Era liberdade de expressão ou vandalismo. Porque aí você descaracteriza o tipo que permite aquele pessoal tá preso e prender quem vem ainda pela frente, que são os cabeças, entendeu? Agora, o Júlio Bahia escreveu aqui pra gente dizendo: salvem a Carô. Tá tudo bem com a Carô aí, Flávia? Carol voltou, Carol tá Eu tô aqui. Não, eu agradeço. Eu engasguei com a minha própria água. Não, e tem uma coisa também, né, Christian, que o texto da lei, quando eu falo que é tosco, gente, assim, sério, eu convido vocês. Ainda mais se você é leitor do meio premium, que está acostumado com texto só, coisa linda de meu Deus. Papa fina. Cara, é muito, assim, eles falam, não, inclusive, anistia, inclusive, para quem fez publicações em redes sociais. Sabe assim, tipo, é tão... Enfim.